Lucas capítulo 13. A porta estreita. 22 Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando na sua viagem para Jerusalém. 23 Alguém perguntou: Senhor, são poucos os que vão ser salvos? Jesus respondeu: 24 Façam tudo para entrar pela porta estreita. Pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. 25 O dono da casa vai se levantar e fechar a porta. Então vocês ficarão do lado de fora, batendo na porta e dizendo: Senhor, nos deixe entrar. E ele responderá: Não sei de onde são vocês. 26 Aí vocês dirão: Nós comemos e bebemos com o Senhor. O Senhor ensinou na nossa cidade. 27 Mas ele responderá: Não sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem mal. 28 Quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês estiverem do lado de fora, então haverá choro e ranger de dentes de desespero. 29 Muitos virão do leste e do oeste, do norte e do sul e vão sentar-se à mesa no reino de Deus. 30 E os que agora são os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. O amor de Jesus por Jerusalém. 31 Naquele momento alguns fariseus chegaram perto de Jesus e disseram: Vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. 32 Jesus respondeu: Vão e digam para aquela raposa que eu mandei dizer o seguinte: Hoje e amanhã eu estou expulsando demônios e curando pessoas, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. 33 E Jesus continuou: Mas eu preciso seguir o meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã, pois um profeta não deve ser morto fora de Jerusalém. 34 Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. 35 Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais, até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Segundo Crônicas capítulo 8. Outros trabalhos e construções de Salomão. Salomão levou 20 anos para construir o templo e o seu próprio palácio. 2 Ele também reconstruiu as cidades que Hirão, rei de Tiro, lhe tinha dado e mandou israelitas morarem nelas. 3 Depois Salomão atacou e conquistou a cidade de Amate e Zoba. 4 Reconstruiu a cidade de Tadmor, no deserto, e todas as cidades da região de Amate, onde ele guardava os mantimentos. 5 Reconstruiu também a Bet-horon de cima e a Bet-horon de baixo, que eram cidades protegidas por muralhas e por portões com trancas. 6 A cidade de Baalate, todas as cidades onde ele guardava os seus mantimentos, e as cidades onde ficavam os seus carros de guerra e os seus cavalos. Além disso, Salomão construiu tudo mais que quis em Jerusalém, no Líbano e em outras partes do seu reino. 7, 8 Tudo que Salomão construiu foi feito com trabalho forçado. Para isso ele usou os descendentes do povo de Canaã que os israelitas não haviam matado quando conquistaram o seu país. Entre esses trabalhadores forçados, estavam heteus, amorreus, perizeus, heveus e jebuseus. E os descendentes deles continuam como escravos até hoje. 9 Nenhum israelita foi obrigado a trabalhar como escravo. Os israelitas serviram como soldados, oficiais, capitães de carros de guerra e cavaleiros. 10 Havia 250 oficiais que estavam encarregados dos trabalhadores forçados que eram usados nas várias construções de Salomão. 11 Salomão trouxe a sua esposa egípcia, a filha do rei do Egito, da cidade de Davi para o palácio que ele, Salomão, havia construído para ela. Ele disse: Ela não pode morar no palácio de Davi, o rei de Israel, pois qualquer lugar em que esteve a arca da aliança é sagrado. 12 Salomão ofereceu a Deus, o Senhor, sacrifícios que foram completamente queimados no altar que ele havia construído para o Senhor em frente do templo. 13 Ele ofereceu sacrifícios de acordo com o que o mandamento de Moisés ordenava fazer nos dias santos, isto é, nos sábados, nas festas da lua nova e nas 3 festas anuais, que eram a festa dos pães sem fermento, a festa da colheita e a festa das barracas.
14. De acordo com a orientação dada por Davi, o seu pai, Salomão organizou os sacerdotes em grupos para fazerem o trabalho e também os levitas, que cantavam louvores a Deus e ajudavam os sacerdotes no trabalho de todos os dias. Também organizou os guardas em grupos, para os vários portões do templo, tudo de acordo com as ordens de Davi, homem de Deus. 15. Os sacerdotes e os levitas obedeceram rigorosamente às ordens de Davi a respeito de todos os seus deveres e também a respeito da sala do tesouro do templo. 16. Agora estava terminado tudo que Salomão construiu, desde a colocação da pedra fundamental do templo até o fim da sua construção. O templo estava pronto. 17. Depois Salomão foi até os portos de Ezion-Geber e Elate, no Golfo de Acaba, no país de Edom. 18. O rei Irão lhe mandou navios e marinheiros competentes, comandados pelos seus próprios oficiais. Eles navegaram junto com os homens de Salomão, foram até a terra de Ofir e trouxeram para Salomão mais de 15.000 quilos de ouro. Segundo Crônicas capítulo 9, a visita da rainha de Sabá. Uma rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi até Jerusalém a fim de pô-lo à prova com perguntas difíceis. Ela chegou com um grande grupo de servidores e também camelos carregados de especiarias, uma grande quantidade de ouro e de pedras preciosas. Quando se encontrou com Salomão, ela lhe fez todas as perguntas que pôde imaginar. 2. Ele respondeu a todas. Não houve nenhuma que fosse difícil demais para ele responder. 3. A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão e viu o palácio que ele havia construído. 4. Ela viu a comida que era servida na mesa dele, viu os apartamentos dos seus altos funcionários, a organização do pessoal que trabalhava no palácio e os uniformes que eles usavam. Viu os empregados que o serviam nos banquetes e os seus uniformes e os sacrifícios que ele oferecia no templo. Isso tudo a deixou de boca aberta e muito admirada. 5. Então ela disse ao rei Salomão: tudo aquilo que eu ouvi no meu país a respeito de você e da sua sabedoria é, de fato, verdade. 6. Porém eu não pude acreditar até que vim e vi com os meus próprios olhos. Acontece que não tinham me contado nem a metade da sua sabedoria. Ela vai muito além daquilo que ouvi dizer. 7. Que sorte tem estes seus servidores, que estão sempre ao seu lado e têm o privilégio de ouvir os seus sábios provérbios. 8. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que ficou tão contente com você, que o tornou rei de Israel para governar em nome dele. O amor dele pelo povo de Israel é eterno, e ele quer conservar este povo para sempre como uma nação, e por isso ele o fez rei de Israel, para que você possa manter a lei e a justiça. 9. Ela entregou ao rei os presentes que havia trazido, mais de 4.000 quilos de ouro e uma grande quantidade de especiarias e de pedras preciosas. Nunca houve especiarias tão finas como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. 10. Os homens do rei Irão e do rei Salomão que haviam trazido o ouro da terra de Ofir também trouxeram madeira de sândalo e pedras preciosas. 11. Salomão usou a madeira para fazer degraus para o templo e para o palácio e também fez harpas e liras para os músicos. Nunca tinham sido vistos em Jerusalém instrumentos musicais tão bonitos. 12. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além dos presentes que lhe deu em troca dos presentes que ela havia trazido para ele. Então a rainha e os seus servidores voltaram para Sabá, a sua terra. As riquezas de Salomão. 13. Todos os anos o rei Salomão recebia mais ou menos 23.000 quilos de ouro, 14 além dos impostos pagos pelos comerciantes e vendedores. Também os reis árabes e os administradores dos vários distritos do país lhe traziam prata e ouro. 15. Salomão fez 200 grandes escudos e mandou folhear cada um com quase 7 quilos de ouro. 16. Também fez 300 escudos menores e folheou cada um com quase 3,5 quilos de ouro. Ele mandou colocar todos esses escudos no salão da floresta do Líbano. 17. Salomão também mandou fazer um grande trono, revestido de marfim e de ouro puro. 18. O trono tinha 6 degraus, e ligado ao trono havia um estrado revestido de ouro. O trono tinha 2 braços, e no lado de cada braço havia a figura de um leão. 19. Havia também a figura de um leão nas pontas de cada degrau, isto é, havia 12 leões ao todo. Nunca tinha sido feito em qualquer outro reino um trono como este.
20 Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro, e todos os objetos do salão da floresta do Líbano eram de ouro puro. No tempo de Salomão a prata era considerada sem valor. 21 Salomão tinha uma frota de navios que viajava até a Espanha junto com a frota do rei Irão. Cada 3 anos a sua frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e micos. 22 O rei Salomão era mais rico e mais sábio do que qualquer outro rei. 23 E todos os outros reis queriam ir ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. 24 Todos os que chegavam traziam um presente para ele: objetos de prata e de ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas. E era assim ano após ano. 25 Salomão tinha 4.000 cocheiras para os seus carros de guerra e para os seus cavalos, e também possuía 12.000 cavalos de cavalaria. Ele deixou em Jerusalém uma parte deles e espalhou o resto por várias cidades que haviam sido preparadas para isso. 26 Ele dominava todos os reis que havia desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. 27 Em Jerusalém, durante o seu reinado, a prata era tão comum como as pedras, e havia tantos cedros como as figueiras bravas que existem nas planícies de Judá. 28 Ele importava cavalos de Musri e de todos os outros países. A morte de Salomão. 29 Todas as outras coisas que Salomão fez, do princípio do seu reinado até o fim, estão escritas nos livros História do profeta Natã, Profecia de Aias, de Siló, e Visões do profeta Ido. Esse último livro fala também do rei Jeroboão, filho de Nebate. 30 Salomão governou 40 anos em Jerusalém como rei de toda a terra de Israel. 31 Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Roboão ficou no lugar dele como rei. Segundo Crônicas capítulo 10. A revolta das tribos do norte. Roboão foi até Siquém, onde todo o povo de Israel se havia reunido para fazê-lo rei. 2 Jeroboão, filho de Nebate, que havia fugido do rei Salomão e ido para o Egito, soube disso e voltou de lá. 3 O povo das tribos do norte mandou buscá-lo, e foram todos juntos falar com Roboão. Eles disseram: 4 Salomão, o seu pai, nos tratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas. Se o Senhor tornar essas cargas mais leves e a nossa vida mais fácil, nós seremos seus servidores. 5 Roboão respondeu: voltem daqui a 3 dias, e aí eu darei a minha resposta. Então eles foram embora. 6 O rei Roboão foi falar com os homens mais velhos, que haviam sido conselheiros do seu pai, e perguntou: que resposta vocês me aconselham a dar a este povo? 7 Eles disseram: se o Senhor for bondoso, se tratá-los bem e der uma resposta favorável ao pedido deles, então eles serão seus servidores para sempre. 8 Mas Roboão não seguiu o conselho dos homens mais velhos e foi falar com os jovens que haviam crescido junto com ele e que agora eram os seus conselheiros. 9 Que conselho vocês me dão? Perguntou ele. O que é que eu digo a esse povo que está pedindo para que eu torne as suas cargas mais leves? 10 Eles responderam: você deve dizer o seguinte: o meu dedinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. 11 Ele fez vocês carregarem cargas pesadas. Eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes. Eu vou surrá-los com correias. 12 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo foram falar de novo com o rei Roboão, como ele havia mandado. 13 O rei desprezou o conselho dos homens mais velhos e falou duramente com o povo. 14 Como os jovens haviam aconselhado. Ele disse: o meu pai fez vocês carregarem cargas pesadas. Eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes. Eu vou surrá-los com correias. 15 Assim o rei Roboão não atendeu o povo. O Senhor Deus fez isso acontecer para confirmar aquilo que ele, por meio do profeta Aias, de Siló, tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate. 16 Quando os israelitas viram que o rei não ia atender o seu pedido, começaram a gritar: abaixo Davi e a sua família! O que foi que eles já fizeram por nós? Homens de Israel, vamos para casa. Que Roboão cuide de si mesmo. E assim os israelitas voltaram para as suas casas. 17 Deixando Roboão como rei somente do povo que morava no território da tribo de Judá.
18 Então o rei Roboão mandou que Adonirão, o encarregado dos trabalhadores forçados, fosse falar com os israelitas, mas eles o mataram a pedradas. Porém Roboão subiu depressa no seu carro de guerra e fugiu para Jerusalém. 19 Desde aquela época até hoje, o povo de Israel, o reino do norte, está revoltado contra os reis descendentes de Davi. Segundo Crônicas capítulo 11, a profecia de Semaías. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu 180.000 dos melhores soldados das tribos de Judá e de Benjamim, pois tinha a intenção de lutar contra as tribos do reino do norte e ser o rei delas de novo. 2 Mas o Senhor Deus falou ao profeta Semaías e mandou 3 que desse ao rei Roboão e a todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim o seguinte recado: 4 Não ataquem os seus próprios irmãos, o povo de Israel. Voltem todos para casa. Se tudo aconteceu assim, foi porque eu, o Senhor Deus, quis. Então eles obedeceram a ordem do Senhor e não foram lutar contra Jeroboão. As cidades que Roboão fortificou. 5 Roboão ficou morando em Jerusalém, para defender o país, construiu muralhas e fortalezas nas seguintes cidades de Judá e de Benjamim: 6 Belém, Etã, Tecoa, 7 Bet-Zur, Socó, Adulã, 8 Gate, Maressa, Zif, 9 Aduraim, Laquis, Azeca, 10 Zora, Aijalon e Hebron. 11 Roboão colocou comandantes nessas cidades fortaleza e nelas armazenou cereais, azeite e vinho. 12 Também colocou escudos e lanças em todas elas e com isso as tornou muito fortes. Assim Roboão pôde dominar os territórios de Judá e de Benjamim. Sacerdotes e levitas vão até Jerusalém. 13 De todas as partes de Israel, no norte, sacerdotes e levitas foram até Jerusalém. 14 Os levitas abandonaram as suas terras de pastagem e as suas outras posses e foram para Judá e para Jerusalém, pois Jeroboão, rei de Israel, e os seus sucessores não deixavam que eles servissem a Deus, o Senhor, como sacerdotes. 15 Jeroboão escolheu seus próprios sacerdotes para oferecerem sacrifícios em altares pagãos e adorarem demônios e as imagens de touros que ele tinha mandado fazer. 16 Pessoas de todas as tribos de Israel que, com todo o coração, queriam adorar o Senhor, o Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para oferecer sacrifícios ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. 17 Isso serviu para tornar mais forte o reino de Judá e firmar o poder de Roboão, filho de Salomão, como rei durante os 3 anos em que ele seguiu o exemplo de Davi e de Salomão. A família de Roboão. 18 Roboão casou com Maalate. O pai dela era Jerimote, filho de Davi, e a mãe era Abiail, filha de Eliabe e neta de Jessé. 19 Maalate teve 3 filhos: Jeus, Semarias e Zael. 20 Depois Roboão casou com Maacá, filha de Absalão, e ela teve 4 filhos: Abias, Ataí, Ziza e Selomite. 21 Roboão teve ao todo 18 mulheres e 60 concubinas, que lhe deram 28 filhos e 60 filhas. Ele amava Maaca mais do que as outras mulheres e concubinas 22, e por isso escolheu Abias, o filho dela, para ser o príncipe herdeiro, que ficaria no lugar dele como rei de Judá. 23 Roboão também teve a boa ideia de espalhar os seus outros filhos pelas cidades fortaleza de Judá e de Benjamim. Deu-lhes grandes quantidades de alimentos e também arranjou muitas mulheres para eles.